Que culto incrível tivemos até agora. Obrigado, Michael, pela comunhão. Obrigado, Tatiana, pelas contribuições. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Minha esposa não está aqui porque ela está doente. Ela teve febre, ok? Então eu estou metade aqui de mim de novo aqui com vocês. Mas tem alguém muito feliz aqui que é o Romeu. O Romeu ele está bem feliz. E o Romeu é sensacional. O Romeu, quem tem 18 anos e tem um flip phone? Assim, é inexplicável. Eu sempre quis ter um flip phone, entende? É incrível o Romeu. O Romeu é um judoca. Eles não mencionaram aqui, mas ele é faixa preta no judô, no judo. E agora eu ando nas ruas de Lisboa protegido. Eu tenho os meus guardas atrás de mim, né? Talvez o Nice e o Murilo não vão me proteger tanto, mas o Romeu vai. Mas é incrível estar entre os discípulos. Às vezes a gente esquece com quem a gente está aqui nessa sala. Né? A gente está com uma modelo profissional aqui. Né? A gente está com pessoas assim que a gente esquece que a gente está com essas pessoas. Eu ando na rua com a minha esposa. E eu ando na rua de cabeça erguida com a minha esposa, porque ela é linda. Sim. Entende? Eu ando com ela e eu vejo as pessoas olhando, eu sei o que elas estão pensando. Entende? Nossa, você tem uma esposa muito linda, né? E, bom, enfim. O Romeu que foi campeão nacional de judô, como eu já disse, foi lutar lá no Japão, né? E o sonho dele é um dia fazer mestrado de desporto no Japão, daqui a 3 anos. Mas o que ele disse foi, se nós não tivermos uma igreja em Tóquio, daqui a 3 anos, eu não vou para Tóquio. Essa é a convicção de um discípulo. Amém. Seguir a Cristo tem um custo. E o custo é a sua vida. A pregação de hoje é o custo da convicção e o preço da covardia. O custo da convicção e o preço da covardia. Se todos nós vamos morrer, por que não morrermos por uma causa eterna? Por que morrer por algo que vai continuar nesse mundo? Morrer para chegar a 1 milhão de euros na sua conta bancária e você morre e fica para os seus filhos e seus netos começam a brigar com isso e seus 3 netos nem vão lembrar quem você era. Para que morrer por essas coisas? Para que morrer por uma carreira? Até morrer para fazer coisas sociais? Para que morrer por isso? Nós precisamos morrer por Cristo. Amém. Porque Cristo morreu por nós. Sim. E no fim o que vai importar é estarmos com Deus nos céus. Sim. Esse é o custo da convicção e a recompensa da convicção. Amém. Se você tem convicção, você um dia vai estar com Deus nos céus. É por isso que eu vivo a minha vida aqui hoje. Amém. Para estar com Deus e levar o maior número de pessoas comigo para o céu. Amém. É triste ver o que tem acontecido recentemente, a guerra entre Israel e Irã. Em que Israel atacou Irã e destruiu o lugar onde eles supostamente teriam bombas nucleares, mesmo eles tendo assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e o Irã depois reagindo e soltando mísseis. Não sei se vocês viram os vídeos. Sim. Né? No centro lá de Israel, com casas perto, mas lá no centro. Né? E até onde eu vi, 80 pessoas morreram lá no Irã e umas 3 pessoas já morreram em Israel. Pessoas, elas morrem por coisas que vão ficar nessa terra. Pessoas morrem por princípios que não vão durar para sempre. São coisas que vão passar, mas nós vamos viver por Jesus Cristo. Amém. Meu primeiro ponto é, convicções não mudam por causa de circunstâncias. Amém. Alguém que tem uma convicção, não importa o que aconteça, essa convicção não muda. A minha pregação aqui não pode ser mais leve, mais soft, só porque a Ana não está aqui, amém? Mesmo com as circunstâncias mudando, nós não podemos mudar. Se alguém tem convicção, significa isso, é não mudar por causa das situações. Suas convicções não mudam por causa dos seus sentimentos. Eu me senti que hoje eu não estou a fim de ir para o culto, então eu não vou. Não, as convicções não mudam por causa de sentimentos. Nossas convicções não mudam por causa da sua nacionalidade. Mas eu sou do Brasil e no Brasil a cultura é chegar atrasado nos lugares e eu saio 1 hora depois que a reunião começou. Não importa a sua nacionalidade, não importa se é africano, se é brasileiro, se é português, se é holandês, o que importa são suas convicções. Nós chegamos aqui cedo para quê?
para adorar o nome de Jesus. Amém. Porque nós temos um compromisso com Deus aqui. E por isso que nós chegamos cedo, amém? Amém. Nossas convicções não mudam por causa que os nossos pais não gostaram. Nossas convicções não mudam porque os nossos amigos não gostaram. Nossas convicções não mudam porque você perdeu seguidores no Instagram. Nossas convicções não mudam. Sabe, o Instagram hoje tem a capacidade de destruir a nossa percepção como discípulos. Nossa, nem só como discípulos, mas a nossa percepção da realidade, o Instagram. Olha lá em João capítulo 15. Vamos lá, Lucas. Versículo 18. A igreja aqui é uma igreja bem jovem, então é importante pregar sobre isso, amém? Amém. E para as pessoas que não usam muito o Instagram, são um pouquinho mais velhos, o Facebook, amém? O Facebook e Instagram, ok? João 15, versículo 18. A Bíblia diz, se o mundo os odeia. O mundo odeia vocês. O mundo nos odeia. Você já parou para pensar nisso? Como discípulos, nós não temos um botão de like para a gente ficar preocupado. Nós temos um botão de dislike. Quem lembra quando no YouTube tinha um botão de dislike? E o vídeo mais com dislike do mundo era o do Justin Bieber. Lembra disso? Eu fui um dos que deu dislike, um dos haters lá do Justin Bieber. Como discípulos, nós temos um botão de ódio, onde as pessoas apertam. Se você não é odiado, você não é um discípulo. Porque a Bíblia deixa claro, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Geralmente é o oposto. Geralmente quando nós temos um post no Instagram, nós ficamos mais felizes quando temos mais likes. Né? Quando as pessoas olham, porque isso preenche a nossa insegurança. Preenche aquele vazio que nós temos de saber que as pessoas gostam de nós. De saber que as pessoas apreciam quem nós somos. E nós começamos a ter a nossa segurança baseada no que as pessoas acham de nós do que em Deus. Do que no que Deus acha de você. Eu, por exemplo, eu vejo às vezes meu post teve, sei lá, 200 likes, eu fico muito feliz. E aí eu vejo outro post teve 50 likes. Aí eu começo a refletir sobre minha vida, o que eu tenho feito, o que eu tenho postado, como eu tenho vivido, por que as pessoas não gostam de mim, por que as pessoas não... Eu às vezes sou assim também nas redes sociais. Sim. Eu lembro um vídeo que eu postei no Instagram e teve 12 milhões de visualizações. E nesse mesmo vídeo, era um vídeo banal, assim, muito besta, assim. Nesse vídeo eu fiz um comentário, se vocês quiserem estudar a Bíblia, eu faço parte de uma igreja. E não tinha nada a ver com o vídeo, e eu consigo te realocar numa igreja perto de você. E depois desse comentário eu fixei no meu post, e tipo, teve muito comentário de ódio. Ah, você, essa seita, essa não sei o que, esse cara ele é estranho, o que isso tem a ver com vídeo, e não sei o que, não sei o que lá. Mas pessoas gastam o tempo delas para comentar coisas assim, de gente que ela nem conhece, né? Mas esse comentário teve 5 mil likes. E muitas pessoas me enviaram mensagem pedindo para estudar a Bíblia. Amém. Muitas pessoas da Turquia, a gente não tem igreja ainda na Turquia, mas eu realoquei elas para algumas igrejas em Dubai que a gente tem e tudo mais. Mas qual que é o ponto? Se você quer ser popular, essa igreja não é para você. Se você quer que as pessoas gostem de você, essa igreja não é para você. Você precisa pagar o custo da popularidade para seguir a Cristo. Nós não seremos populares. As pessoas não vão gostar da gente, as pessoas vão odiar a gente. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Por causa das nossas convicções. Você é um discípulo na internet? Ou você tem Instagram para apenas ver mulheres, para apenas ver homens, para apenas ver... Qual que é o propósito do seu Instagram? Se Jesus tivesse Instagram, como seria o Instagram de Jesus? A bio ia estar lá, carpinteiro. Ele ia postar um post, ia marcar 12 pessoas naquele post. Ia dar a legenda, aquela receita com só 2 ingredientes, alimentando 5 mil pessoas. Não? Como seria o Instagram de Jesus Cristo? Será que Jesus, ele abriria o Instagram dele para ficar vendo pornografia? Não. Será que Jesus usaria o Instagram dele para ficar se comparando com outras pessoas? E ver, essa pessoa tem isso, eu não tenho isso, e fica inseguro. Por que Jesus, será que Jesus teria Instagram? Não. Qual a utilidade das suas redes sociais? Para ficar no Reels lá, apodrecendo o seu cérebro, né? Brain rot ali no Reels, sem fazer nada. Muitas vezes, eu tive que colocar um limite no meu celular, no meu telemóvel. Porque isso vicia a gente. Eu pus um limite. Então,
30 minutos no dia eu já não tenho mais Instagram, nem Facebook. Para que você usa as suas redes sociais? E tem aqueles que são low profile, né? Que não postam nada, né? Geralmente pessoas inseguras fazem isso, né? Que tem medo de não receberem atenção suficiente, né? Tem medo de postar alguma coisa e não receber atenção suficiente. Se não tivéssemos redes sociais, você que não acredita em redes sociais, o Antônio não estaria aqui hoje. O Antônio foi compartilhado nas redes sociais. Se não tivéssemos redes sociais, nós não teríamos pessoas assistindo a gente aqui hoje, virtualmente. É muito importante termos redes sociais para o bem. Sim. Tudo precisamos usar para o bem. O seu Instagram não é seu, mas é de Deus. Use as redes sociais para ganhar almas. Amém. Se você acha que rede social é algo que talvez vai te atrapalhar espiritualmente, use a rede social da igreja. Fala com a Ellen, pega o Instagram da igreja, usa para compartilhar com pessoas, né? Usa para postar uns stories, para movimentar. Vamos usar tudo que nós temos para Deus, amém? Amém? O custo da popularidade. O custo da popularidade. Se você quer ser alguém popular e trazer atenção para você, talvez essa não seja a igreja para você. Nós trazemos atenção para Cristo. Amém. Pessoas não vêm para a igreja para escutar o pastor pregar. Pessoas não vêm para a igreja. Pessoas vêm para a igreja para adorar a Deus. Amém. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Olha no versículo 19. Peraí, que a Bíblia diz. Peraí, irmão. Versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus escolheu você para não fazer parte desse mundo. Talvez, como você era criança, talvez você nem era escolhido para uma equipa da educação física da sua escola. As pessoas iam escolher e talvez seria o último a ser escolhido. Já aconteceu comigo também. Mas Jesus te escolheu. Amém. Isso não é incrível? Sim. Não é muito mais incrível ser escolhido por Jesus para sair desse mundo? Amém. E é por isso que o mundo nos odeia. Porque nós somos escolhidos por Jesus Cristo. O mundo não te odeia porque você fala a verdade. O mundo não te odeia porque você faz parte da ICC. O mundo não te odeia porque você foi... O mundo te odeia porque Jesus te escolheu para fora desse mundo. Por isso que as pessoas nos odeiam. Nós acreditamos em coisas diferentes do que o mundo acredita. Nós acreditamos que o pecado ele existe e o inferno ele existe também. Pessoas vivem no mundo como se céus e inferno não existissem. Pessoas vivem no mundo como se só apenas os céus existissem e não o inferno existisse. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu nas Escrituras. O inferno é mais citado nas Escrituras do que o céu. O inferno existe e pessoas vivem como se isso não existisse. O mundo acredita que homens podem ficar olhando para as mulheres na rua. E isso se chama flertar. Nós chamamos isso de cobiça. O mundo acredita que você ficar o sábado inteiro lá no sofá da sua casa por 8 horas assistindo Netflix, com 2 potes de gelado ali, comendo. O mundo acredita que isso é descansar. Nós chamamos disso de libertinagem e preguiça. Não me leve a mal, assistir Netflix tudo bem. Comer um gelado, às vezes eu como um gelado. Mas fazer isso um dia inteiro, isso é libertinagem e preguiça. Olha lá em Atos capítulo 22. Irmão. Lembrem que estamos estudando o livro de Atos, não? Sim. Vocês lembram disso, não? Sim. E hoje vamos ler um pouco de Atos 22. Vamos lá. Daqui 6 cultos nós terminamos o livro de Atos. Vamos lá. Quem esteve aqui desde Atos capítulo 1? Olha, poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Olha como a igreja tem crescido, não? Olha lá em Atos 22, versículo 1. A Bíblia diz: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Então, para quem estava no culto anterior, Paulo, ele foi trazido para ser julgado. Trouxeram Paulo para ser julgado e deixaram que Paulo falasse algo em sua defesa. E no versículo 2 ele diz: Quando viram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Por que ficaram em silêncio? Porque Paulo, ali, ele era um cidadão romano, sim, ele falava grego e tal, mas ele também falava a língua dos judeus. E quando ele começa a falar na língua dos judeus, em aramaico, todo mundo fica em silêncio. Para ver o que Paulo... Porque aramaico era uma língua usada comumente entre as pessoas, era algo muito comum.
É algo que todo mundo usava, que o povão usava, que os torcedores do Benfica usavam, né? Todo mundo usava, muita gente usava. Então Paulo, quando ele começa a falar, as pessoas ficam em silêncio. E no versículo 3 diz: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Paulo, ele se relaciona com o povo. Ele diz: olha, eu sou tão judeu como vocês são judeus. Eu fui instruído por Gamaliel, aquele Gamaliel, mestre da lei, que em Atos capítulo 5, ele solta os discípulos. Deus usa uma pessoa que não era um discípulo, que não era cristão, para ajudar os cristãos. Esse mesmo Gamaliel. Deus pode usar pessoas que não são discípulas para ajudar os discípulos. Isso não é interessante? Sim. Deus pode usar um não discípulo para compartilhar fé com alguém, e essa pessoa se tornar uma discípula e o cara ainda não se tornar um discípulo. Sim. Deus pode usar até uma jumenta para pregar. Deus pode usar um vale de ossos secos. Por que será que você acha que Deus não pode usar você? Deus pode usar, e Deus quer usar a igreja para glorificar o nome dele. Versículo 4. Persegui os seguidores deste caminho. Caminho é um nome que se usava para chamar a igreja. É como se a gente chamasse de Igreja Cristã Internacional, só que na época chamamos de caminho, ok? Até a morte. Prendendo tanto os homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. O que Paulo está falando aqui? Paulo diz: eu cheguei a colocar pessoas na prisão, eu matei cristãos, esse sou eu. Vocês judeus que odeiam os cristãos, eu odiei ainda mais os cristãos que vocês. E no versículo 6, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Uau! Aqui Paulo, ele está falando da conversão dele. Quando antes ele matava judeus e depois ele teve um contato com Jesus Cristo. E Jesus diz a Paulo: Paulo, por que você está me perseguindo? Pessoas que nos perseguem, elas na verdade estão perseguindo a Cristo. Sim. As pessoas que nos odeiam, na verdade, elas odeiam a Cristo. Olá, Lucas. Versículo 8. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e que ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. E assim Paulo, ele é batizado, depois de mais ou menos 3 dias no momento que ele se encontrou com Jesus Cristo. Nota, o que salvou Paulo não foi o encontro com Jesus Cristo, esse primeiro encontro. O que salvou Paulo foi ele ter sido batizado. Foi ele ter invocado o nome de Jesus, ainda que antes do batismo você precisa ter fé em Jesus Cristo, amém? Amém. Isso que salvou Paulo. O que falta para você ser batizado? O que você está esperando? Paulo demorou 3 dias. O eunuco, eu vou falar para vocês algumas conversões do Novo Testamento. Ok? Eunuco em Atos capítulo 8. Sabe quanto tempo ele demorou? Em média, mais ou menos, para ser batizado e se tornar um discípulo? 1 hora. A multidão de Pentecoste em Atos 2 foi em algumas horas.
O carcereiro em menos de uma noite. O Cornélio em aproximadamente 2 dias. E a pessoa que mais demorou para ser convertida foi quem? Foi Paulo. Quanto tempo? 3 dias. 3 dias para ser batizado. Agora, por que demorou tanto para Paulo assim? Bom, ele matava discípulos, né? Ele perseguia a igreja, ele era alguém que tinha muitas convicções do outro lado. Quem aqui já matou um cristão por ele ser cristão? Levanta a mão. Ninguém matou um cristão por ser cristão? Ok. Se Deus salvou Paulo em 3 dias, será que Deus não te consegue salvar essa semana? Paulo matava cristãos. Se Deus salvou Paulo em 3 dias, será que você não pode ser salvo? Tudo depende das suas convicções. Onde você tem as suas convicções hoje? Eu demorei 1 ano e quase 2 anos para me tornar um cristão. Porque eu era alguém muito orgulhoso. Eu não tinha matado um cristão, mas eu tinha feito outras coisas. Foi difícil para mim, para eu criar convicções. E por que foi difícil? Porque eu era alguém muito orgulhoso. Eu não era grato pelo reino. Eu queria priorizar mais o que eu achava, mais os meus sentimentos do que a palavra de Deus. Eu era alguém que nem acreditava em Deus. Eu era alguém covarde, que fugia. Que ia para o culto e depois fugia. Que ia para uma reunião e depois fugia. Que começava a estudar a Bíblia e depois fugia e voltava e fugia e voltava e fugia. Até que eu tive um momento em que eu tomei a decisão de levar isso a sério. E quando eu levei isso a sério, foi algo muito rápido, amém? Eu abandonei todos os meus pecados. Eu tinha uma namorada antes, ela era espírita. Eu falei, olha, se você não quer se tornar uma discípula, se você não quer ser cristão, não quer estudar a Bíblia, estamos feitos, estamos terminados. Terminei com ela e eu dediquei minha vida para Jesus, amém? Fui batizado. Segundo ponto. Fale a verdade, mesmo que machuque. Fale a verdade, mesmo que machuque. Existem verdades que machucam o mundo e machucam as pessoas. Por exemplo, esse mês para o mundo é o mês do quê? Do LGBT. É o mês de junho em que eles consideram que é o mês do orgulho gay. São 2 pecados em uma frase só. Orgulho e homossexualidade. É o mês do orgulho. Não quer dizer que nós não amamos os gays, não amamos os homossexuais. Amamos. Jesus ama a todos. Sim. Amém? E nós precisamos ajudá-los para que eles estudem a Bíblia. O pecado da imoralidade sexual antes do casamento é o mesmo para ambos. Para quem é heterossexual, para quem é homossexual. Então, se hoje você não é casado e você comete imoralidade sexual, seja com outros homens ou com outras mulheres, não importa, isso é pecado para Deus. O que nós chamamos o mês de junho? O mês do Mercy. Se você não sabe, nós temos um braço benevolente da igreja, que é o Mercy. E é como se fosse uma instituição dentro da nossa igreja que cuida dos pobres, que faz campanhas, né, vai para orfanatos, vai para asilos, né, toca violão para os velhinhos lá nos asilos, né, ajuda as crianças. É um mês que nós fazemos, como todas as nossas 66 igrejas no mundo, nós tomamos esse mês para fazer algo para o Mercy. Amém. E é algo incrível, é algo muito bom. E esse Mercy, ele existe antes mesmo do LGBT existir, no mês de junho, amém? E esse mês nós teremos o Romeu e a Gabi que vão organizar uma campanha para a gente esse mês. Amém. Nós vamos fazer alguma coisa, provavelmente irmos para um orfanato, ajudar os órfãos, né? E brincar com eles, dar presentes e tudo mais, amém? Mas sabe, as melhores amizades são aquelas que falam a verdade para você. Sim, assim é. Mesmo que isso doa. Olha lá em Provérbios 26. Pega, irmão, vamos Lucas. Eu já estava entrando no mesmo pecado que a igreja entrou em Atos 7, né? Eu tinha esquecido que junho é o mês do Mercy, né? E como lá os discípulos também esqueceram do ministério das viúvas e dos órfãos, né? Mas a Maria lembrou que junho é o mês do Mercy, entende? E agora vamos ter o mês do Mercy. Olha lá em Provérbios 26, versículo 28. A Bíblia diz: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca
lisonjeira, ou em outras versões, bajuladora, provoca a ruína. Bajular pessoas é provocar a ruína delas. Apenas falar coisas boas para alguém porque você quer agradar e você quer se sentir menos inseguro, isso é destruir alguém espiritualmente. Não falar a verdade é odiar as pessoas. Eu espero que essa seja a nossa convicção. Se eu não pregasse a verdade aqui, eu estaria odiando as pessoas. Se eu apenas chegasse aqui e falasse, olha, só ter fé em Jesus é o que salva, e eu saísse daqui, eu estaria odiando vocês agora. Porque a verdade, ela machuca, mas ela é necessária. Eu lembro quando eu estava namorando a Ana ainda, e eu andava com a camisa do Palmeiras para todo lugar. É a minha equipe lá no Brasil, né? E eu andava não só com a camisa do Verdão, do Palmeiras, mas eu andava com shorts e com chinelos. E para todo lugar que eu ia, não importa. Se eu ia pro shopping, se eu ia pra... Eu já fui pro culto, assim, com a camisa do Palmeiras. Eu ia para todo lugar assim, e eu chamava as pessoas, eu me tornei discípulo, eu continuei assim. Né? Acho que os irmãos não tiveram coragem para me confrontar nessa área, né? E eu lembro que eu andava nas ruas assim, de chinelo, chamava as pessoas para estudar a Bíblia, as pessoas ficavam com medo de mim, escondia a bolsa, achando que... Às vezes eu nem era do Palmeiras, era da Mancha Verde a camisa que eu usava. Uau. Era a torcida organizada, era a torcida criminosa do Palmeiras, né? E as pessoas tinham medo, até que a Ana me falou a verdade. Amém. Ainda que isso me machucasse, ainda que eu ficasse um pouco inseguro, nossa, sendo bem sincero, eu fiquei um pouco inseguro quando ela falou isso pra mim. Tipo, eu fiquei, caraca, mano, então eu sempre me vesti mal assim, ninguém falou isso pra mim. Mas a Ana me falou a verdade. E eu mudei, amém? Amém. Olha como eu tô aqui agora, amém? Eu mudei. Então, a verdade, ela ajuda as pessoas, mesmo que no começo isso machuque. Quando você for estudar a Bíblia com alguém que te convidou aqui hoje, você vai ser machucado um pouquinho. Sim. Na verdade, vai ser machucado muito. Você vai ser machucado, porque a Bíblia é uma espada que corta, que penetra, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Então, ela vai nos cortar, mas isso é bom. Amém. É bom. Aprenda, vamos entender isso. Isso é bom. Ser discipulado é bom, é para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. Ainda que isso te deixe um pouco inseguro. Se seus amigos não dizem o que você deve mudar, eles são mesmo seus amigos? Ou eles só querem a sua ruína? Ah, meu amigo, ele é tão bom, ele fala o que eu quero escutar. Ele fala a sua ruína. Ele te odeia, ele não te ama. O preço da covardia, de você não falar para alguém o que a pessoa precisa mudar, é a própria vida das pessoas com quem você fala. Esse é o preço da covardia. É a vida das pessoas. Quantas vezes eu preguei algo aqui e depois alguém foi falar comigo, olha, eu não concordo com isso, eu não gosto de você falar isso. Mas é o preço, o custo da convicção é esse. As pessoas não vão gostar. Mas o preço da covardia é pior. Sim. É enviar pessoas para o inferno. Esse é o preço da covardia. Eu gosto quando as pessoas me ferem com a Bíblia. Né? Você aprende a gostar disso. Né? Você aprende a... Nossa, legal, muito bom. O mais fixe é quando isso vem de maneira inesperada. Quando você menos espera. Quando não é em um tempo de discipulado que você senta, abre a Bíblia, ora para te preparar o seu coração. Não, é quando vem aleatoriamente. Quando alguém como irmã chega para você e fala algo que você precisa mudar e isso mexe com o seu ego. Sabe, acho que os melhores discipulados que eu já levei foi de irmãs. Porque, assim, quando eu olho pro Michael, assim, eu já espero, ok, ele vai me discipular em tal coisa, né? Eu espero isso do Michael, né? Eu espero isso do Murilo, dos irmãos. Agora, quando vem uma irmã, fala, irmão, eu preciso falar com você. Eu já penso, meu Deus, o que eu fiz? E é algo inesperado, né? Então, mesmo nas coisas pequenas, né? Eu lembro que eu vim com meias que não são de acordo com a minha calça, com a mesma cor da minha calça, e veio uma irmã e me discipulou. E eu mudei, amém? Mas é muito bom quando vem algo inesperado. Quando eu mando uma mensagem pro meu discipulador, perguntando algo pro meu discipulador, um textão, e a única coisa que ele fala é, você é alguém muito orgulhoso. Ponto. Eu fico como assim, né? Você não vai responder a minha mensagem. É bom quando o discipulado vem de maneira inesperada. Amém. Isso testa a sua humildade. Isso nos ajuda a refletir. Ah, mas nós vamos perder muitas pessoas se nós falarmos a verdade.
E é verdade. A igreja, ela estaria muito maior se tudo que eu pregasse aqui fosse algo superficial, fosse algo para você aceitar Jesus no seu coração, sendo que essa expressão nem aparece na Bíblia, aceitar Jesus no seu coração. Você já ouviu isso em alguma igreja? Isso não está nas Escrituras. Eles usam o Apocalipse 2, uma carta escrita para uma igreja chamada de Laodiceia, onde pessoas já eram discípulos, elas só precisavam abrir a porta do coração para que Deus entrasse novamente. Mas elas já eram discípulas, elas já viviam. Isso não é o necessário para salvar alguém. Se é isso que você já tem ouvido, aceitar Jesus no seu coração, a pergunta não é se você aceita Jesus, é se Deus te aceita como discípulo. Isso sim. Então, essa é a verdade que nós falamos. E se eu pregasse algo assim, talvez a igreja estaria muito maior. Mas nós não estamos aqui por números. Não. Mas por pessoas que querem amar Jesus. Jesus não queria multidões. Não. Jesus se virava para multidões e falava a verdade. Sim. E multidões paravam de seguir Jesus. Até os próprios discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode a suportar? E depois que os discípulos falam isso para Jesus, dura a sua palavra, quem pode? E eles abandonam Jesus, ficam apenas 12 discípulos ali. E Jesus chega para os seus discípulos, depois de multidões abandonarem Jesus, e fala, vocês não querem sair também? Vocês não querem me abandonar? O Jesus, ele era alguém que falava forte com as pessoas. Temos que falar a verdade, mesmo que isso nos machuque. Mesmo que isso machuque as pessoas. Você está mais focado em ganhar multidões? Ou a ganhar a Cristo? João 7,17. Vamos, Lucas. Peraí, irmão. Ou melhor, João 17,17. João 17,17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade. O que é a verdade? Os seus sentimentos são a verdade. Não. As 48 leis do poder é a verdade. Santifica-os na verdade e o Antônio é a verdade. Não. A ICC é a verdade. A Igreja Cristã Internacional é a verdade. Não. A tua palavra é a verdade. Amém. A tua palavra. O que é verdade? A Bíblia. Não os teus sentimentos. Não a tua experiência. Não o que você passou. Isso pode até condizer um pouco com a verdade, mas não é a verdade. O que é verdade? A palavra de Deus. Não queira distorcer a verdade para ganhar multidões. Nós precisamos ter coragem como discípulos. Eu fiquei muito feliz porque ontem, o dia depois que o Romeu foi batizado, ele estava lá compartilhando a fé dele no metro. Falando com as pessoas, sozinho, sem ninguém. Ele estava lá compartilhando, falando com as pessoas. E ele comentou ontem pra gente que ele chegou numa mulher. Lá no metro. E ele chegou, ele estava um pouco nervoso para falar com ela. Ele chegou e falou, você acredita em Deus? E a mulher fugiu um pouco dele assim, não quis falar com ele. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Parecia alguém estranho na rua. Eu já cheguei em pessoas e as pessoas já pegaram a bolsa achando que ia assaltar a pessoa. Já aconteceu muitas coisas quando eu compartilhei a fé. Mas eu gosto dessa coragem. Amém. Coragem. Entende? E não é covardia, alguém com coragem. Amém. Nós precisamos ter essa coragem de falar com as pessoas com quem nos intimida. Sim. Você fala, se você olha para alguém na rua e essa pessoa te intimida, talvez eu não sei o que te intimida. Entende? Para mim, o que me intimidaria é alguém muito alto como o Michael, assim, bem forte. Né? Essa pessoa seria alguém que me intimida, ou uma senhora com uma bolsinha assim, bem idosa, isso às vezes me intimida também, por algum motivo, né? Eu fico um pouco intimidado. Que tipo de pessoa te intimida? Compartilhe a fé com essa pessoa. Amém. Tenha coragem. Não esteja pronto para pagar o preço da covardia. A covardia envia pessoas para o inferno. Quantas pessoas nós temos evangelizado todos os dias? Você ainda evangeliza todos os dias? Você chama pessoas para estudar a Bíblia todos os dias? Ah, mas eu já tento há muito tempo e não vejo resultado. A gente não evangeliza porque a gente quer batizar. A gente não chama pessoas na rua porque a gente quer que pessoas tornem discípulos. A gente faz isso porque nós amamos a Deus. Amém. E nós amamos as pessoas. Sim. Jeremias pregou por 40 anos e teve 0 batismos. Jeremias teve 0 pessoas que escutaram a Jeremias, mas ele pregou por 40 anos. Deus valoriza mais ser fiel do que ser frutífero.
É isso que poucas pessoas dizem. Deus valoriza mais você ser fiel, você continuar e perseverar do que você ser frutífero. Mesmo sem ter batismos, mesmo se seu evangelismo talvez não tenha dado um fruto que você possa ver, ele te ajuda a permanecer fiel como discípulo. Esse é o nosso evangelismo. Muitas vezes não é só para ajudar alguém, mas para nos ajudarmos. Por isso que nós evangelizamos. Amém? Um dia, as 159 cidades de Portugal serão evangelizadas. Como o Brian orou aqui por isso. Mas isso só vai acontecer quando nós tomarmos a decisão de evangelizar as 159 pessoas mais próximas de nós. Se cada um de nós evangelizarmos 159 pessoas por semana, são 22 pessoas por dia. Eu tenho fé que isso é possível. Eu quero dar esse desafio para a igreja. Amém. 22 pessoas por dia. Você consegue? Talvez não, mas com Deus sim. Com Deus você consegue. Não é algo tão difícil, irmãos. Evangelizar 22 pessoas por dia. Eu não tenho feito isso, mas eu vou a partir de hoje começar a fazer. Amém. Nem que seja 5 pessoas presencialmente, porque eu não tenho muito tempo, e depois 17 pessoas virtualmente. Evangelize 22 pessoas por dia. Se todos nós fizermos isso, faz 17 discípulos vezes 159 pessoas por semana. Que número vai dar? Não sei que número vai dar. Um número bem alto, né? Será que uma pessoa não entraria para a igreja em uma semana? Sim. Seria mais de 2.000 pessoas por semana. Será que uma não se tornaria um discípulo? E se uma pessoa por semana se tornasse um discípulo, em 159 semanas, teríamos 159 pessoas. Ou seja, em mais ou menos 3 anos, nós veríamos 159 batismos. Isso significa o quê? Enviaremos as 159 pessoas para 159 cidades de Lisboa. Amém. E Portugal seria evangelizado em 2, 3 anos. Basta nós tomarmos a responsabilidade pessoal. Essa igreja aqui, não sei se você está acostumado com outra igreja, mas essa igreja não é a igreja que só o pastor evangeliza. Não. E temos o ministério do evangelismo, o ministério do louvor, ou seja, só aquelas pessoas evangelizam, só aquelas pessoas louvam, só... Não, todo mundo aqui é discípulo. Amém. Todo mundo canta, todo mundo evangeliza, todo mundo aqui é discípulo, porque a salvação é individual. Amém? Tem igreja que só o pastor é quem batiza. Sim. Não, aqui na verdade é o contrário. Aqui o pastor é o que menos batiza. É o que Jesus diz, né? Os discípulos de Jesus batizavam as pessoas. Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém de vocês aqui. Mas foram as pessoas que Paulo treinou que batizavam pessoas. A honra não é só do líder, a honra é de todos. Essa é uma igreja de discípulos, amém? Amém. Apocalipse 21. Vamos lá, Lucas. Lucas. Vamos terminar com essa escritura super encorajadora. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. A Bíblia diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Ah, mas mentir faz parte da minha cultura. Falar meias verdades é o que as pessoas falam, mentiras brancas, né? Falar meias verdades é o que isso faz parte da minha cultura. Exagerar um pouquinho, tudo bem. Quando eu for contar algo, eu posso exagerar um pouquinho. Não, os mentirosos, o lugar deles será nos céus com Deus. Será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E tem pessoas que falam, mas no inferno tem vários níveis, e a segunda, a terceira morte, não sei o que. Para ser sincero, eu não quero saber disso. Eu só não quero estar no inferno, é só isso. Se é o primeiro estágio do inferno, o quinto estágio do inferno, eu só não quero estar no inferno, amém? Eu só não quero estar lá. Mas o mundo usa palavras diferentes para falar a mesma coisa. Aqui a Bíblia diz que... Aqui a Bíblia diz os incrédulos. Hoje o mundo diz o quê? Os ateus. Para uma maneira de suavizar, mas a pessoa só é ateu e ela precisa ser respeitada e tudo. Aqui a Bíblia diz os incrédulos. As pessoas que não acreditam. O mundo diz hoje o aborto. O que a Bíblia diz? Os assassinos. Sim. Os assassinos.
O mundo diz hoje racismo. A Bíblia diz o quê? Ódio. Hoje o mundo encontra outras palavras para falar o que a Bíblia já falava há muito tempo. E aí você vê teorias acadêmicas sendo formadas para falar do racismo. A Bíblia já falava isso muito antes. Isso é ódio. É ódio. Uma igreja onde só existem portugueses, onde só é uma igreja de brasileiros, onde só é uma igreja de angolanos, é uma igreja que odeia. É uma igreja que odeia outras pessoas. É uma igreja que faz distinção. É uma facção. Isso. Nós somos uma igreja de todas as nações. Amém. Todas as nações. Se você é angolano, se você é moçambicano, se você é brasileirinho, né? Se você é português, nós somos uma igreja de todas as nações. Amém. E o que mais diz aqui no versículo 8? Covardia. Os covardes irão para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Ontem mesmo eu estava voltando para casa, já era 10 da noite. Eu tenho uma regra com a minha esposa que eu chego antes das 10, né? Mas já era 10:02 da noite. E eu vi uma pessoa sentada, né, na rua, assim, descansando, fumando um cigarro. E eu passei por ela e sabe quando você passa e o Espírito Santo fala, você tem que compartilhar com essa pessoa? Sim. Você tem que compartilhar, essa pessoa você tem que compartilhar. Mas eu fui covarde. Eu continuei andando. E eu andei por literalmente 1 minuto e meio. Andando e lutando com o meu próprio pensamento. Será que compartilho? Será que compartilho? Eu tenho que ser sábio, eu tenho que voltar pra casa. Aí eu, tá bom, aí eu voltei correndo lá. Corri até o cara me assustou um pouco, eu compartilhei a fé com ele, né? Mas às vezes nós somos covardes em querer compartilhar nossa fé. Sim. Nos sentimos intimidados. Mas, sim, a covardia, ela vai te tornar o que você mais teme. A coisa que você mais teme é o que a covardia vai te tornar. Mas ao mesmo tempo, as convicções, elas nos trazem recompensas eternas. Amém. As convicções, se você tem convicção, algo que não muda, independente. Mas eu trabalho independente. Mas eu acordei cansado, independente. As suas convicções não mudam, isso vai te trazer recompensas eternas. Tesouros no céu serão acumulados. Sabe, eu abandonei minha, talvez, potencial carreira como diplomata. Minha esposa abandonou as centenas de milhares de euros que os pais dela investiram na educação dela. Nós abandonamos nossa família, viemos para Portugal, mas por quê? Porque nós temos um sonho. Eu espero que esse seja o mesmo sonho que você. Amém. De ver esse país evangelizado. De que pessoas saiam da religiosidade, do ateísmo que cega elas, do catolicismo que na verdade é um ateísmo. Muitos católicos não praticantes, de pessoas que são religiosas. E que acham que ir pro culto e ficar dando pulinhos e falar que é o que vai ajudá-las espiritualmente. Não, isso é algo emocional. Nós precisamos nos basear em meio a convicções, sim, não os nossos sentimentos, amém? Amém? Do que adianta ter toda essa vida, mas eu ser um covarde e ir pro inferno? Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano para você. E é o plano de que Deus te use para evangelizarmos Portugal na nossa geração. O custo da convicção e o preço da covardia. Para Deus já todas as glórias. Amém.